Olá, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu, Lívia, juntamente a Natália, Ludmila e Isabela e a Vitória, iremos abordar o tema tronco encefálico. O objetivo do nosso trabalho é discutir, com base em revisões bibliográficas, acerca do funcionamento do tronco encefálico, enfatizando os aspectos anatômicos e fisiológicos, as principais funções desempenhadas e suas correlações clínicas. A metodologia do nosso trabalho. Foram utilizadas obras de neuroanatomia e de fisiologia. A de fisiologia a gente usou o Guyton e Hall, que é o livro de fisiologia humana, e a de neuroanatomia a gente usou o Neuroanatomia Funcional, do finado Ângelo Machado, além de alguns sites e artigos. Bom, para começar esse trabalho, eu vou começar fazendo uma introdução ao sistema nervoso, a qual representa uma rede de comunicação do organismo que, para seu metabolismo, necessita de um suprimento constante de oxigênio e glicose. Ele se subdivide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O nosso tema, ele está dentro do sistema nervoso central, o qual se subdivide-se em medula e encéfalo. E também tem o sistema nervoso periférico, ao qual se subdivide em nervos, gânglios e terminações nervosas. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a embriologia para entendermos a origem dos elementos que compõem o tronco encefálico. Para dar início a essa discussão, é preciso entendermos alguns aspectos. Lá no nosso desenvolvimento embrionário, nós temos algo muito importante, que é o fechamento do tubo neural. E nós sabemos que esse fechamento ocorre primeiramente na parte central. Superiormente a essa parte central, nós temos o que nós chamamos de neuropolo rostral. E esse neuropolo rostral é que vai formar todas as estruturas do encéfalo. Inferiormente a essa parte central, nós temos o neuropolo caudal, e a partir dele vai se formar a medula espinhal. Então, nós precisamos entender agora o desenvolvimento do neuropolo rostral, porque é a partir dele que nós vamos ter o desenvolvimento de todas as estruturas do encéfalo. Nós temos 3 dilatações importantes, as quais está exposto nas imagens aí para vocês. O prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo, ele se diferencia em diencéfalo e telencéfalo e vai formar então o cérebro. O mesencéfalo, ele não vai ter nenhuma alteração importante, portanto, ele vai permanecer como mesencéfalo. O rombencéfalo, ele vai se diferenciar em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo vai se diferenciar em ponte e cerebelo e o mielencéfalo vai se diferenciar em bulbo. Então, nós podemos, a partir disso, observar a origem embriológica dos elementos do tronco encefálico a partir do mesencéfalo e do rombencéfalo. Falando do aspecto anatômico, o tronco encefálico ele interpõe-se entre a medula e o diencéfalo e ventralmente ao cerebelo. Então, o bulbo, que está localizado mais caudalmente, ele está acima da medula. Já o mesencéfalo, que está localizado cranialmente, está abaixo do diencéfalo. E a ponte, que é uma estrutura intermédia, está localizada entre o bulbo e o mesencéfalo, como é demonstrado na figura. Nesse slide, nós podemos observar uma imagem real do tronco encefálico, evidenciando o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, nessa ordem. E nós podemos também destacar um aspecto muito importante do tronco encefálico, porque a sua posição anatômica ela é extremamente estratégica, porque todas as informações motoras que saem do córtex em direção à medula vão passar pelo tronco encefálico. Além de que as informações sensoriais que saem do corpo para a medula em direção ao córtex também vão passar pelo tronco encefálico, além dele ter uma interligação com o cerebelo. Então, uma lesão, por exemplo, no tronco encefálico, traria grandes consequências pensando na sua posição anatômica. Bom, o tronco encefálico ele é feito por alguns componentes que são comuns nos 3 elementos que o formam, como, por exemplo, núcleos, que são corpos de neurônios que vão constituir os nervos. Esses nervos, inclusive, dos 12 pares de nervos cranianos, 10 vão sair do tronco. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso mais à frente. Composto também por vias descendentes e ascendentes,
pela formação reticular e pelo circuito cerebelar, que é o que eu já disse anteriormente sobre a relação com o cerebelo. E falando um pouco mais especificamente sobre cada um dos componentes do tronco encefálico, o mesencéfalo ele pode ser dividido em uma porção mais dorsal, que nós chamamos de tecto do mesencéfalo, e uma porção mais ventral, que nós chamamos de pedúnculo cerebral. Nesse pedúnculo cerebral, nós temos a base, e nessa base nós temos a substância negra, que tem uma importância muito grande com a via nigroespietal, porque os neurônios de lá, eles produzem a dopamina, que vai influenciar também no controle motor do nosso corpo. Já o tecto, ele é constituído por 4 eminências. Dessas 4 eminências, que nós chamamos de colículos, vão ser 2 colículos superiores, que vão agir diretamente na nossa via visual, e 2 colículos inferiores, que vai agir diretamente na nossa via auditiva, na nossa audição. Já no tegmento do mesencéfalo, nós vamos encontrar algumas coisas importantes, como, por exemplo, a formação reticular, que vai estar presente nos 3 componentes do tronco encefálico, a substância cinzenta, que abriga os núcleos do 3º e do 4º nervo craniano, ou seja, do óculo motor e do troclear, o núcleo rubro, que tem uma relação com a motricidade somática, e a substância negra. Além disso, a gente vai encontrar a substância branca, que vai ser canal das vias ascendentes. Então, a gente pode concluir do mesencéfalo que ele tem algumas funções muito importantes para o nosso organismo, como, por exemplo, a movimentação dos olhos, o processamento visual e auditivo, feito pelos colículos, o superior e o inferior, que eu disse anteriormente. Ele possui uma função de estado de alerta, além da regulação da temperatura do nosso corpo. Sobre a ponte, ela está localizada entre o mesencéfalo e o bulbo, portanto, ela é uma estrutura intermédia, né, como já foi mostrado nas figuras anteriormente. No meio dela, nós podemos localizar o sulco basilar, que é onde é abrigada a artéria basilar, né, por onde ela vai passar. Então, e é a artéria que vai fazer o suprimento da ponte. Nós podemos encontrar também o núcleo do nervo trigêmeo, do nervo abducente, do nervo facial e do nervo vestíbulo coclear. Outro aspecto importante a ser ressaltado é que nós vamos encontrar o núcleo salivatório superior e lacrimal. Isso quer dizer que são estruturas importantes que vão fazer a inervação para a glândula salivatória e lacrimal do nosso corpo. Além disso, vamos encontrar vias aferentes e eferentes e a formação reticular, que já foi citado, que vai fazer parte das 3 estruturas formadoras do tronco encefálico. Então, dessa maneira, a gente pode pontuar algumas funções que são importantes da ponte, como, por exemplo, o controle do sono, da respiração, deglutição, audição, controle da bexiga, além do equilíbrio e gustação. Falando sobre o bulbo, a sua posição anatômica, ela é a estrutura mais inferior e vai se conectar com a medula. Na região anterior do bulbo, nós podemos encontrar as pirâmides, e logo abaixo dela, nós podemos observar o local onde ocorre a decussação das pirâmides, o local em que a via vai trocar de lado. Outro aspecto importante a ser destacado são as olivas, que são umas regiões arredondadas que ficam ao lado das pirâmides, e elas são importantes porque elas recebem informações do córtex, da medula e do núcleo rubro, e vão encaminhar essas informações até o cerebelo para poder auxiliar no nosso controle motor. Além disso, no bulbo nós podemos encontrar o núcleo dos nervos glossofaríngeo, vago, acessório, hipoglosso, e podemos encontrar também vias ascendentes e descendentes e a formação reticular também, como nos outros componentes do tronco encefálico. E na formação reticular do bulbo estão presentes o centro respiratório, do vasomotor e de vômito.
Então, o bulbo, ele é extremamente importante, é uma estrutura extremamente importante, assim como as outras, mas vale destacar porque uma lesão, por exemplo, no bulbo, pode levar uma pessoa a óbito, porque ela pode acarretar, por exemplo, um problema respiratório, já que uma das funções do bulbo é o controle respiratório, que mais à frente nós vamos falar com mais propriedade. As partes histológicas mais importantes do tronco. No canto superior esquerdo, eu coloquei a representação da substância branca e substância cinzenta e ao lado uma lâmina histológica para comprovar essa disposição como se fosse em H, a qual a substância cinzenta está mais central e a branca mais periférica. Vou começar falando pela substância branca. É importante que sempre quando pensar nela, lembrar de passagens de vias. Ela é formada por neuróglia, que são basicamente células de sustentação, e fibras predominantemente mielínicas, e a qual formam tratos que recebem e enviam sinais motores e sensitivos para o cérebro e massa. Já a substância cinzenta, ela também é formada por neuróglia, porém fibras predominantemente amielínicas. Lembrando que no sistema nervoso central, quem vai produzir a bainha de mielina vão ser os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, vão ser as células de Schwann. A substância cinzenta, ela forma os núcleos dos nervos cranianos e também os núcleos do tronco. Quais seriam esses núcleos? Um exemplo que eu coloquei nesse slide vai ser o núcleo rubro, que tem esse nome por causa da sua coloração vermelha, a qual sua principal função, ele está envolvido nos padrões complexos de motricidade, de aprendizagens complexas no padrões de motricidade. Já a substância negra, ela tem esse nome por causa do seu pigmento, a neuromelanina, a qual envolve neurônios dopaminérgicos. Eu também coloquei, ressaltando nesse slide, o mal de Parkinson, que ocorre pela perda desse pigmento, a qual está no mesencéfalo, e por causa disso, por causa da sua perca, ela diminui sua recaptação na fenda sináptica desse neurotransmissor, né? Ela é precursora de outros neurotransmissores, como a epinefrina e a norepinefrina. A gente também tem a formação reticular, a qual é a mistura de substância branca e substância cinzenta. E a sua principal função é ativar o córtex. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque a Natália vai ter um slide só para falar disso. Os nervos cranianos. Lembrando que eles fazem conexão do encéfalo com a periferia, e dos 12 pares de nervos cranianos, 10 fazem conexão com o tronco encefálico. Eles saem no sentido 2, 4, 4. O que seria isso? O terceiro e o quarto vão sair do mesencéfalo, o quinto, sexto, sétimo e oitavo vão sair da ponte, já o nono, 11º, 12º vão sair do bulbo. Lembrando que o primeiro e segundo par, eles são extensões do cérebro. Eu vou falar um pouquinho de cada nervo, alguns eu vou falar das funções, outros das disfunções, os que têm principais correlações clínicas. Ressaltando o terceiro, o quarto e o sexto par, que são exclusivamente eferentes com funções de motricidade dos olhos. Já o quinto par, ele possui 3 núcleos sensitivos e um motor. Vou falar um pouco sobre esses núcleos sensitivos. É o núcleo mesencefálico do trigêmeo, que sai do mesencéfalo, vai até a ponte e com a função de propriocepção dos músculos. O núcleo principal do trigêmeo, ele vai sair da ponte com a função de sensibilidade geral. Já o núcleo espinhal, ele vai sair do bulbo com a função de dor e temperatura. E o núcleo motor, que também vai sair da ponte. O sétimo par. A sua função é inervar a musculatura da face, exceto a mastigatória. A inervação parasimpática dele inerva 3 glândulas, a lingual, a submandibular e a lacrimal. E também a gustação nos 2 terços anteriores da língua. Sua disfunção vai ser paralisia central ou periférica. Já o oitavo par, que é o vestíbulo coclear, o seu próprio nome já fala sua função. A função vestibular ligada ao equilíbrio e a função coclear ligada à audição. O nono par, que vai ser o glossofaríngeo. A sua disfunção seria a reflexia do vômito. Já o 10º par, que vai ser o nervo vago, a sua função vai ser inervar a musculatura da faringe e da laringe, bem ligada à deglutição e ao reflexo do vômito, e vai inervar também as vísceras torácicas e abdominais,
essa inervação parasimpática. Eu vou voltar a falar nesses dois últimos, o vago e o glossofaríngeo, quando eu for falar do controle respiratório, porque sua inervação aferente das vísceras torácicas e abdominais vai envolver esses dois nervos. O 11º. A sua função vai ser inervar o trapézio e o esternocleidomastoide. Já o 12º vai estar ligado à motricidade da língua. Quando lesado, o paciente vai desviar a língua para o mesmo lado da lesão. A formação reticular representa um agregado de neurônios organizados de maneira difusa, de tipos e tamanhos diferentes. Ela não corresponde exatamente à substância branca ou substância cinzenta e ocupa uma área mais central do tronco, no qual não é presente fascículos, tratos e núcleos de estrutura mais compacta. Acima, a gente pode observar a localização, mais ou menos, da formação reticular. Embora tenha uma organização não homogênea, como já foi mencionado, é possível identificar na formação reticular neurônios mais ou menos bem definidos que formam os núcleos da formação reticular. Dentre eles destacam-se os núcleos da RAF, que são 8 núcleos com células ricas em serotonina, fazendo uma importante regulação das vias de analgesia e regulação do sono. O locus cerúleus, presente no assoalho do quarto ventrículo, com células ricas em noradrenalina, fazendo uma regulação do sono paradoxal, que é um tipo de sono de forma mais ativa, onde geralmente ocorrem os sonhos. A substância cinzenta periaquedutal, que circunda o arqueduto cerebral e faz uma importante regulação das vias de analgesia. E a área tegmentar ventral, que está presente no tegmento do mesencéfalo, com células ricas em dopamina e sendo uma importante via da regulação emocional, por meio da via mesolímbica. Na figura, a gente pode observar a localização respectivas desses núcleos. A maioria dos neurônios monoaminérgicos centrais, ou seja, que possuem monoamidas como neurotransmissores, estão presentes no tronco cefálico, mais especificamente na formação reticular. Destacam-se a serotonina, noradrenalina e dopamina como neurotransmissores. Os neurônios serotonérgicos estão presentes no núcleo da RAF. Os neurônios noradrenérgicos estão presentes no locus cerúleus. E os neurônios dopaminérgicos estão presentes na área tegmentar ventral. Sendo importante destacar que por meio dessa área surge a via mesolímbica, que faz conexões com o córtex pré-frontal e o sistema límbico, fazendo uma regulação do comportamento emocional. É importante destacar, então, inclusive, que estudos que evidenciam a alteração da neurotransmissão dopaminérgicas estão relacionados com os distúrbios psíquicos oriundos da esquizofrenia. E fármacos que bloqueiam receptores dessa neurotransmissão dopaminérgica mostram-se positivos contra o tratamento da doença. Na figura ao lado, a gente pode observar os neurônios e os seus respectivos neurotransmissores. Dentre as diversas funções essenciais que a formação reticular desempenha, destaca-se principalmente o controle sono e vigília, o controle eferente da sensibilidade, o controle cardiovascular e da pressão arterial por meio do centro vasomotor e o controle respiratório por meio do centro respiratório, que serão abordados adiante. O ritmo normal, sono e vigília é regulado principalmente por mecanismos que se encontram na formação reticular. Ela possui o sistema ativador reticular ascendente, que tem sobre o córtex uma ação ativadora. Então, quando o centro do sono não está ativado, os núcleos mesencefálicos e reticulares pontínuos são liberados à sua inibição, permitindo que os núcleos reticulares fiquem espontaneamente ativos, excitando tanto o córtex como o sistema nervoso periférico. E estes, por sua vez, mandam sinais de feedback positivo, ativando continuamente a formação reticular. Também conhecido que as fibras espinoreticulares, por meio de estímulos sensoriais, podem ganhar a formação reticular e têm sobre o córtex uma ação ativadora. Assim, é possível de acordar as pessoas por meio de estímulos sensoriais, como um ruído alto.
Após o córtex ficar ativado por muitas horas, os neurônios do sistema ativador ficam fadigados e esse sistema de feedback positivo desaparece. Então, os centros promotores do sono são estimulados. Assim, áreas específicas do tronco, como núcleos da RAF, localizados na metade inferior da ponte e do bulbo, inibem parte do encéfalo, causando o sono. Esses núcleos liberam a serotonina, sendo esse neurotransmissor importante na regulação do sono. É conhecido também que estimulações do núcleo do trato solitário, formado pelo glossofaringe e pelo vago, e além de regiões do diencéfalo, como a parte rostral do hipotálamo, tem uma importante regulação, tem uma importante forma de regulação do sono, além dos núcleos da RAF. Lesões nesses núcleos citados podem causar uma vigília intensa. E esse próximo slide está um esquema mais ou menos simplificado como ocorre essa regulação. O sistema nervoso possui atenção seletiva, isto é, ele consegue selecionar de certa maneira informações sensoriais. Essa regulação é mediada principalmente por fibras oriundas da formação reticular. São fibras eferentes capazes de modular a passagem de impulsos nervosos aferentes das vias aferentes, agindo principalmente no neurônio aferente secundário presente na medula, como é possível de se observar na figura. Ela tem uma grande importância clínica nas vias de impulsos dolorosos, conhecidos como vias de analgesia, e fazem parte dessa regulação os núcleos da RAF, a substância periaquedutal e as fibras RAF-espinhais. Então, gente, agora eu vou falar um pouco do controle cardiovascular. O controle cardiovascular, ele redistribui o fluxo sanguíneo por todo o nosso corpo, além também de regular no bombeamento do cardíaco, tanto no aumento quanto na diminuição. Ele é muito importante também para o controle da pressão arterial sistêmica. No sistema nervoso autônomo, a gente tem como componente principal o sistema nervoso simpático, que regula a circulação do nosso corpo. Nós temos duas divisões além disso, a simpática e a parasimpática, que eu irei falar mais pra frente. Então, agora nesse slide, como vocês podem ver na imagem, a localização do controle cardiovascular. O centro vasomotor, ele vai se localizar no bulbo e no terço inferior da ponte. O controle simpático, ele vai ter tal trajeto. Ele vai seguir, na medula espinhal e vai sair nos segmentos torácicos e também do primeiro ou dos dois primeiros segmentos lombares. Aí eles vão seguir pelas cadeias simpáticas, que são localizadas na coluna vertebral, e em seguida vão passar por duas vias, que vai ser a via dos nervos simpáticos específicos e dos nervos periféricos dos nervos espinhais. A dos nervos simpáticos específicos, elas vão inervar a vascularização das vísceras intestinais e do coração. A dos nervos periféricos dos nervos espinhais, elas vão inervar a vascularização periférica. Então, de todos os vasos sanguíneos, somente os capilares, eles não vão receber essa inervação simpática. As fibras nervosas simpáticas para o coração, elas vão aumentar a frequência cardíaca, também vão aumentar a força de contração e aumentar o volume de bombeamento. E também é bom lembrar que já o controle da parasimpática no coração, ela vai diminuir essa frequência cardíaca, também ela vai diminuir a contração do músculo cardíaco, mas não de forma tão acentuada. Então, a gente tem uma imagem aí dos neurônios do sistema nervoso simpático. E os neurônios pós-ganglionários do sistema nervoso simpático, eles vão se localizar longe das vísceras e próximo à coluna vertebral. Já os neurônios pré-ganglionários se localizam na medula torácica e lombar. É importante também lembrar que as fibras pós-ganglionárias, elas são longas e vão secretar noradrenalina. E as pré-ganglionárias são curtas e secretam acetilcolina. No sistema nervoso parasimpático, as fibras nervosas elas vão partir do bulbo, vão passar pelo nervo vago e vai até a parede cardíaca. E lá na parede cardíaca, elas vão atuar na frequência cardíaca, tanto aumentando essa frequência cardíaca, quanto na diminuição e no controle dela. E como essas fibras do sistema nervoso parasimpático elas vão atuar? Elas vão atuar também na diminuição da frequência cardíaca, na diminuição da força de contração do músculo atrial, na velocidade de condução dos impulsos, através do nódulo atrioventricular. Então, assim, elas vão aumentar o período de retardo entre a contração atrial e a contração ventricular. E também elas vão atuar na diminuição do fluxo sanguíneo, através dos vasos coronários, que mantém a nutrição do próprio músculo cardíaco. Imagem dos neurônios do sistema nervoso parasimpático. Os neurônios do sistema nervoso parasimpático pós-ganglionários, eles vão se localizar próximo às vísceras, no caso nelas. Já os pré-ganglionários, eles vão se localizar no tronco encefálico.
Então, as fibras dos neurônios pós-ganglionares, elas são curtas e elas vão secretar acetilcolina. Já as pré-ganglionares, elas são longas e também vão secretar acetilcolina. Como eu havia dito anteriormente, o centro vasomotor ele vai estar localizado no bulbo e no terço inferior da ponte. Ele vai ser dividido em 3 áreas: a área vasoconstritora bilateral, a área vasodilatadora bilateral e a área sensorial bilateral, que está localizada no trato solitário. Então, vou falar área por área, junto com seu trajeto, a função e a localização. A área constritora bilateral, ela vai se localizar nas porções anterolaterais do bulbo superior. E ela vai seguir por fibras que vão se projetar pelas medulas espinhais. Então, a função dela é qual? A função dela é excitar esses neurônios vasoconstritores pré-ganglionares do sistema nervoso central. Já a área vasodilatadora bilateral, ela vai se localizar nas porções anterolaterais, só que das metades dos bulbos inferiores do bulbo, né? Então, ela vai ter tal trajeto, ela vai seguir pelas fibras que vão se projetar para a área vasoconstritora. Então, assim, ela vai conseguir inibir. A função dela é a inibição, né, dessa área vasoconstritora para promover a vasodilatação. Já a área sensorial bilateral, ela está localizada no trato solitário, nas porções pósteros laterais do bulbo e da ponte inferior. Ela vai ter tal trajeto, ela vai receber sinais, né, dos nervosos sensoriais, dos sistemas circulatórios, através dos nervos vagos e do nervo glossofaríngeo. Ela vai ter tal função, ela vai ajudar a área vasoconstritora e a área vasodilatadora. Assim, ela vai conseguir promover reflexos de diversas funções circulatórias, como tem, né, o reflexo barorreceptor. Uma das mais importantes funções do controle nervoso da circulação é a capacidade de produzir aumentos muito rápidos da pressão arterial. E vai ter como um exemplo a prática de exercício físico, porque durante o exercício as áreas motoras do cérebro vão ser ativadas e também vai ser ativado a maior parte do sistema de ativação reticular do tronco cerebral. E assim vai ser estimulada as áreas vasoconstritoras e cardioaceleradoras no centro vasomotor. E esses efeitos aumentam a pressão arterial para se adequar à maior atividade muscular. E por isso, todas as funções vasoconstritoras e cardioaceleradoras do sistema nervoso simpático são estimuladas simultaneamente. E, ao mesmo tempo, vai ocorrer a inibição dos sinais inibitórios parasimpáticos vagais para o coração. Existem outras formas subconscientes do controle da pressão arterial. E uma das mais conhecidas está relacionada com o reflexo barorreceptor. Esses receptores eles são estimulados por estiramento e eles se encontram principalmente nas paredes das artérias carótida interna e no arco aórtico. E quando ocorre o aumento da pressão arterial, os receptores são estimulados pelo estiramento e vão ser enviados sinais para o sistema nervoso central, que envia sinais de feedback negativo com o objetivo de diminuir a pressão arterial. Os barorreceptores carotídeos emitem sinais pelos nervos de Hering para os nervos glossofaríngeos e depois para o trato solitário, que se localiza na região bulbar do tronco encefálico. Já os sinais de barorreceptores aórticos chegam ao trato solitário pelos nervos vagos e, após a recepção dos sinais no trato solitário, sinais secundários são emitidos com a finalidade de reduzir a pressão arterial. Logo, observa-se a vasodilatação de todo o sistema periférico, diminuindo a frequência cardíaca e redução da força de contração do músculo cardíaco. E, quando ocorre a inativação dos barorreceptores por uma queda de pressão arterial, a falta dos sinais enviados por eles ao trato solitário ocasiona a falta de inibição do centro vasomotor, permitindo que este centro fique mais ativo que o normal, gerando um aumento da pressão arterial. Pelo fato dos barorreceptores se opor ao aumento ou à queda da pressão arterial, ele é chamado de sistema de tamponamento pressórico. Controle respiratório. É controlado pelo sistema nervoso autônomo em um centro localizado no bulbo, e dele saem nervos que inervam os principais músculos da respiração, que são o diafragma e os intercostais. O diafragma, ele é o mais importante e é inervado pelo nervo especial, que é o nervo frênico. O bulbo, ele é considerado o principal centro respiratório, o qual possui 2 grupamentos neuronais bem definidos. A porção ventrolateral, a qual é responsável pela expiração, e também tem a porção dorsal do bulbo, que é responsável pela inspiração.
Na ponte, na parte superior da ponte, tem o centro pneumatorácico, que ele limita a expiração e aumenta a frequência respiratória. O ritmo respiratório é regulado pela formação reticular, e esses neurônios eles controlam o nível de oxigênio e de dióxido de carbono no sangue e regulam a frequência respiratória, de modo a manter os níveis constantes. Desse modo, torna-se impossível e inviável cometer suicídio apenas prendendo a respiração. Na porção dorsal, localiza-se os núcleos do trato solitário, o qual recebem aferências provenientes dos baroreceptores aórticos e carotídeos, e ele recebe aferência das vísceras torácicas e abdominais através do nervo vago e do nervo glossofaríngeo, que são o 9º e o 10º par. A partir de quimiorreceptores periféricos pulmonares das vias aéreas. O núcleo ambíguo, ele é sede de neurônios motores que contribuem para a formação do nervo vago e do glossofaríngeo, né? O grupo respiratório ventral, ele contém neurônios inspiratórios e expiratórios, além de neurônios motores que inervam a faringe e a laringe, mantendo informações sensoriais que chegam indiretamente pelo grupo dorsal, né? Já a parte caudal, ela é responsável pela inervação dos músculos acessórios, que vão ser os abdominais e os intercostais externos. Vale ressaltar que os quimiorreceptores eles são bastante sensíveis ao pH do plasma e a respiração é o principal mecanismo de controle desse pH sanguíneo. Se o pH ele está em acidose, o centro respiratório ele é excitado, aumentando a frequência e as amplitudes dos movimentos respiratórios. O aumento dessa ventilação pulmonar determina a eliminação de maior quantidade de CO2, o que eleva o pH sanguíneo e vai deslocar a reação para a direita, né? Em lugares muito altos, onde a pressão de oxigênio é muito baixa, ou quando uma pessoa contrai uma pneumonia ou alguma doença respiratória, que reduza esses oxigênios nos alvéolos, faz com que esses quimiorreceptores localizados nas artérias carotídeas, né, que estão no pescoço, e as aortas, elas são estimuladas e enviam sinais pelo nervo vago e glossofaríngeo, estimulando o centro respiratório no sentido de aumentar a ventilação pulmonar. A ansiedade, o ataque epiléptico, ele leva à liberação de adrenalina, o que induz a hiperventilação. Algumas vezes de tal intensidade que esse indivíduo torna seus líquidos orgânicos alcalóticos, ou seja, muito básicos, eliminando grande quantidade de dióxido de carbono, precipitando assim contrações dos músculos de todo o corpo. Caso o pH do plasma ele esteja em alcalose, os centros respiratórios eles são deprimidos, diminuindo a frequência respiratória e também a amplitude dos movimentos, né? Com a diminuição dessa ventilação pulmonar, a retenção de CO2, a retenção de CO2 e maior produção de H+, o que determina a queda no pH plasmático e até seus valores normais. No caso, vai deslocar a reação para a esquerda. Como foi apresentado pelo nosso trabalho, pode-se concluir que o tronco cefálico, além de possuir uma anatomia complexa, possui inúmeras funções que vão ser essenciais para o funcionamento do organismo, tal como controle cardiovascular, da pressão arterial, respiratório, controle sono e vigília e a modulação da sensibilidade. E conhecendo a fisiologia do tronco cefálico, no contexto médico, pode-se conhecer como ele contribui para o equilíbrio homeostático do corpo. No próximo slide estão as nossas referências usadas e eu queria agradecer pela atenção de vocês. Obrigada!